Voltamos aqui com Bem Assim. Olha só, já voltamos com utilidade pública, tá, gente? Você sabia que a febre amarela, ela voltou a ser um problema de saúde pública aqui no Brasil? De acordo com números mais recentes do Ministério da Saúde, de 1º de janeiro a 8 de novembro de 2018, foram registrados 1.311 casos e desses 450 mortes, quase o dobro identificado no mesmo período do ano anterior. E agora, né, gente, no verão, que é uma época de maior risco de transmissão, o aumento da temperatura, ele favorece a reprodução dos mosquitos transmissores e, por consequência, o potencial de circulação do vírus. E aí, sobre esse assunto, né, sobre esse apanhado todo, eu vou começar agora com a infectologista Sara Della Bianca. Bom dia, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao Bem Assim. Para mim é um prazer estar aqui novamente. Mas está falando, verão é uma época mais propensa, Sara, para o Aedes? Sem dúvida, Mara. É característica do mosquito, que tem sua origem na África e foi trazido ao Brasil. A postura dos ovos a milímetros próximo à região aquática. Sim. Então isso pode ser tanto na natureza quanto o próprio mosquito se adaptou no ambiente urbano. Então calhas, telhas, regiões de plantas, né, ornamentais ou não, pneu, garrafa, então tudo que é entulho, que tem potencial de acumular uma quantidade de água que possa tocar na superfície após a postura dos ovos, é suficiente para esse ovo eclodir e a larva do mosquito se transformar em pupa e no adubo que seria o próprio mosquito, né? Conforme as fases de estágio de um ovo quando colocado pela fêmea do Aedes. Então, o ambiente urbano ele é muito propício para a colocação desses ovos. E cada fêmea coloca em média de 150 a 200 ovos. É uma quantidade significativa quando a gente pensa na transmissão não só de febre amarela, né? Então é importante que a gente fale, que a gente faça esse alerta sobre esse assunto, ainda mais agora no verão. A gente sabe que é importante falar o ano todo, mas ainda mais no verão, né? Dar esse foco. Sim, a importância no verão é que a fêmea, ao colocar os ovos, as chuvas de verão promovem exatamente esse ambiente favorável, né? Porque durante todo o inverno fica tudo muito alagado e no verão não, ela consegue fazer a postura dos ovos num período de seca e com as chuvas de verão, a água ao encostar nos ovos faz eclodir. Então a vida média do mosquito é de 30 dias. Então, durante o verão, a gente tem uma eclosão muito maior, muito mais significativa do ponto de vista de transmissão de doença na região urbana. Né? Durante o ano inteiro a gente tem, mas no verão é com maior intensidade, maior, né? Até porque também a região de Maceió é muito frequentada por turistas. A quantidade de lixo na cidade aumenta significativamente. Então, a gente tem que redobrar o cuidado em casa, na rua, evitar jogar resíduo de alimento, principalmente plásticos e garrafas, para evitar a formação de entulhos nas rodovias, nas calçadas, né? E dentro do próprio ambiente doméstico de cada pessoa. A gente aqui falou, né? Eu falei no comecinho sobre a febre amarela, mas o mosquito também transmite outras doenças, né? Vamos falar sobre todas elas? O Aedes aegypti, assim como outros vetores, né, dos mosquitos, dos artrópodes, eles podem transmitir várias doenças virais. A febre amarela é uma doença causada pelo vírus amarílico, que causa febre amarela, e a gente tem a famigerada dengue, que já é bem conhecida de todos, também é transmitida pelo Aedes aegypti, e tem também, mais recentemente, a chikungunya e a zika, que nos últimos 3 anos aí tem uma importância epidemiológica significativa. A zika pela questão da transmissão congênita aos fetos, causando grandes danos, né, que é a síndrome congênita da zika, que causa malformação na parte neurológica da criança, visual, de fala, de motricidade. E a chikungunya porque causa muito problema articular, pode deixar sequelas, né, bem semelhante à artrite reumatoide. Então, são doenças virais que têm um impacto epidemiológico de morbidade, de adoecimento muito significativo. E a dengue pela forma grave, que é a forma hemorrágica, que não é a mais prevalente, né, mas que a grande parte da população já conhece, pelo risco de óbito, pelo choque hemorrágico do dengue. Não é nem tanto o sangramento. Termina recebendo essa nomenclatura de dengue hemorrágica, mas a pessoa pode morrer sem exteriorizar sangramento, porque na verdade o que a pessoa morre é de choque hipovolêmico por conta da vasodilatação que o vírus causa. Sintomas.
Quais os sintomas, eles meio que são muito parecidos, né? Para todas as 4 doenças, né? As arboviroses, elas são bem semelhantes, elas são inespecíficas, causando febre, mal-estar, prostração, dor intensa no corpo, dor nas articulações, pode dar conjuntivite, pode dar vermelhidão na pele, que a gente chama de rache, que pode ser pruriginoso, coçar ou não, pode dar dor abdominal, dá muita dor de cabeça. Essa falsa ideia que as pessoas têm que a dor de cabeça atrás dos olhos, que é a cefaleia retroorbitária, é só da dengue, não é. Todas 4 pode dar. Agora, existe uma classificação de sintomas mais leves e sintomas mais intensos para cada uma delas, para as 4 formas. Né? A cefaleia da dengue costuma ser mais intensa, a cefaleia da zika é a mais branda, a febre na zika também é menor, na dengue, na febre amarela é bem mais alta, e a chikungunya estaria ali intermediária. Já a artralgia, que são as dores articulares na chikungunya, é a mais forte de todas, enquanto que a mialgia na dengue, que é a dor nos músculos, é mais forte do que na chikungunya. Então, os sintomas são variados, mas as intensidades de cada sintoma fala mais a favor de um tipo de arbovirose do que outra. Na dúvida, o ideal é sempre a população procurar um pronto atendimento médico para tentar estratificar, conforme os sinais e sintomas, pensar numa dessas arboviroses. Pode complicar com hepatite, com sangramento, com queda das plaquetas, com ruptura de órgãos internos por conta do extravasamento de sangue. Então, existem formas mais graves, né, como a própria febre amarela e a dengue hemorrágica. A febre amarela, o curso mais grave é hepatite, que o vírus pode dar, mas não é exclusivo da febre amarela. Dengue também faz, chikungunya pode fazer e zika num grau bem menor. Tá? Então, são doenças que manifestam-se com sinais e sintomas muito parecidos, mas assim, muito inespecíficos, que é febre, prostração, dor de cabeça, dor nas articulações, dor no corpo. Então, isso quase todas as doenças virais ocasionam. Então, por isso que o ideal é que a população procure o atendimento. Então, procura aí o atendimento médico, caso você esteja com algum desses sintomas, até para que possa ser feito o tratamento correto, né? Porque quando a gente fala dessas doenças, nem todos os medicamentos, já que a nossa população tem essa tendência de fazer a automedicação, nem todos os medicamentos estão indicados, não é isso, Sara? Perfeito. Não se deve, é contraindicado usar anti-inflamatórios, que seriam os medicamentos que favorecem a queda das plaquetas e favorecem o risco de sangrar. O que a população pode utilizar em casa, mesmo sem prescrição médica, são analgésicos comuns, mas nunca associação de medicamentos, que existem vários compostos em farmácia, né, que é anti-inflamatório com analgésico, porque isso também favorece o risco de complicação. Apenas analgésico e muita hidratação e repouso. Tá. Como prevenir, Sara? Além, é claro, de cuidar para que o mosquito ele não se dissemine cada vez mais. Para a febre amarela, existe a vacina, né? Já faz parte do calendário nacional, é uma vacina gratuita, existe também na rede privada para quem quiser ter acesso. A dengue já existe a vacina, mas ela não é disponibilizada gratuitamente pelo governo. Existe também algumas controvérsias a respeito de se vacinar. Para chikungunya e zika não tem o que fazer. A prevenção realmente é o uso de repelente, usar mosquiteiros, né? Usar roupas de manga, evitar, obviamente, o contato com água parada, se for possível, fazer pulverização com inseticida e evitar a questão da presença do vetor dentro de casa, que é sempre patrocinada pelo descuido do ser humano em guardar materiais que são potenciais represários de água. Para fazer limpeza mesmo. Exato, façam, gente. Tá? Vamos ter muito cuidado. E aí também eu queria até, você falou sobre as vacinas, né? Vamos dar um reforço sobre a importância de se vacinar, principalmente as crianças, porque a gente tem passado, né? Ano passado, passamos por uma crise assim com vacinas, que as pessoas estavam com medo, não estavam vacinando. Vamos reforçar esse alerta, Sara? É fundamental a vacinação. Eu costumo dizer que o medo nos leva a um estado de certo pavor, porque a gente está diante de algo que é desconhecido. Mas como especialista no assunto, eu recomendo para qualquer pai, para qualquer mãe, que vacine seus filhos, independente da idade. A contraindicação para a vacina de febre amarela é para pessoas imunossuprimidas, pessoas portadoras de neoplasia, que estão fazendo uso de quimioterapia ou radioterapia, ou para aquelas pessoas que são portadoras do vírus HIV ou idosos a partir dos 60 anos.
Para esses, a gente tem uma recomendação muito criteriosa. Mas para quem está fora desse grupo, deve se vacinar, não apenas as crianças. O risco de você adoecer e ter uma forma grave de febre amarela é muito superior ao medo de você se vacinar. Existem várias crenças, né, da população a respeito de vacina, não só de febre amarela. Realmente a vacina é feita com o vírus vivo, atenuado, por isso que esse tipo de grupo de pessoas, por ter a imunidade mais baixa, não se deve vacinar, porque esse grupo de risco que eu falei anteriormente, sim, tem o risco de, ao se vacinar, ter uma forma semelhante da doença. Mas quem não tem problema imunológico deve se vacinar, porque não há outra forma da gente se prevenir. Muito bem. Para a gente fechar, vamos reforçar as principais dicas aí de prevenção para o pessoal ficar atento? O uso do repelente, evitar entulhos e sempre que visualizar entulhos em casa ou na rua, descartar de forma adequada, né? Virar vasinhos com plantas, evitar aguar plantas que fiquem submersas em água. Quem tiver bromélia, que possa fazer furinhos na base das bromélias para que a água seja escoada, sim. Usar mosquiteiros, inseticidas e blusas e calças, né? Principalmente no período da manhã muito cedo, que é o amanhecer, e o final da tarde, que é o horário de predileção do Aedes aegypti de nos picar. Muito bem, peguem todas essas dicas, tá? Vamos nos prevenir e aí também fazer a nossa parte para combater o mosquito Aedes aegypti. Sara, muito obrigada. Eu que agradeço, bom ter você aqui. Mara. Contatos, redes sociais, tem algum aí para o pessoal de casa? Vamos falar. Tem o meu Instagram, é Sara Dd Araújo. Sara com H, tá, gente? Sara com H, Dd Araújo. Meu Facebook é Sara Della Bianca. Então, tem alguma dúvida, entra lá em contato com ela. Obrigada mais uma vez, tá? Eu que agradeço. Bom dia, Mara? muito bom ter você aqui. E olha só, você não vai sair daí não, tá? Pra gente fechar o nosso programa de hoje, vamos falar sobre massagens, essas massagens ainda que estão super em alta agora para o verão. Volto já já.